Nesse vídeo eu vou te mostrar a forma certa de planejar sua carreira na área de RH. Eu me chamo Samara Milério, sou especialista em consultoria de RH e eu vou te ajudar a crescer e prosperar na área de RH. Então vamos lá! Eu vou te mostrar hoje aqui a forma certa de você planejar sua carreira nessa área. Essa é uma área promissora, é uma área que nenhuma empresa pode ficar sem. Não dá para crescer um negócio, uma empresa, se você não tiver gente. E não é qualquer tipo de gente, é gente boa, é gente motivada, é gente engajada. E quem é que vai ajudar a empresa a ter esse tipo de pessoa? Exatamente nós, os profissionais de RH, consultores de RH, enfim, podemos oferecer o melhor, né, do nosso conhecimento para poder trazer para essas empresas esse crescimento, esse tipo de gente boa que todo mundo quer, tá certo? Então, falando aqui em planejamento de carreira, não dá pra gente planejar a carreira sem a gente começar por um ponto fundamental, que é a gente entender um pouco mais sobre você mesmo, entender sobre a gente mesmo, né? Que tem a ver com o autoconhecimento. Não dá pra fazer um planejamento se você não sabe quem você é, quais são os seus valores inegociáveis, qual que é o seu perfil. Então, tudo isso vai fazer muita diferença na hora de montar um bom planejamento para a sua carreira em RH. Então, eu sempre digo, não dá pra gente levar a vida, né? Tipo música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Então, a gente precisa planejar, porque a nossa carreira tem a ver com o nosso trabalho. E no trabalho é onde a gente coloca os melhores anos da nossa vida, as melhores horas do nosso dia. Então tem que ser um trabalho que a gente se sinta verdadeiramente contribuindo, que esse trabalho realmente possa ajudar pessoas e que também nos realize, né? Nos traga tudo que a gente precisa de subsídio para realizar também os nossos sonhos. Então é super importante a gente fazer isso de uma forma muito profissional e muito coerente, porque tudo que a gente semear agora a gente está plantando em algum momento, né? Então, se eu deixo a minha carreira ao acaso, eu também estou fazendo o quê? Com que eu receba qualquer colheita lá na frente. Então, a gente tem que ter intencionalidade. Vou pedir agora para você pegar aí papel e caneta e aí você ir comigo aqui nesse exercício, refletindo um pouco mais, ampliando aqui esse autoconhecimento sobre você mesmo e assim conseguir entender quais são as decisões, os caminhos que são mais favoráveis, respeitando aí quem você é, o seu estilo pessoal, os seus valores, né? Aquilo que você quer para você mesmo, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou lançar aqui para você é para te fazer refletir sobre o teu perfil. Você é uma pessoa, um profissional que se percebe mais moderado, mais cauteloso nas suas ações, ou tende a ser, em geral, mais ousado, né? Gosta de uma pitadinha ali de risco, enfim. Então coloca aí se você tem um perfil ou outro, porque essa informação vai ser importante mais na frente aqui da nossa aula de hoje. Segundo que eu quero trazer é, se você quer crescer na área de RH, existe talvez aí uma área de RH, dentro do RH, que você se identifica mais. Então, conheço alguns profissionais que amam a área de seleção, que dizem que a maior realização deles é poder ligar para um candidato que foi aprovado e dizer que ele está contratado. Então, tem pessoas que amam isso, né? Tá recrutando, tá pegando pessoas que estão sem trabalho e colocando elas nas empresas. Então, elas se realizam. Eu, por exemplo, eu me realizo muito quando eu estou desenvolvendo pessoas, né? Então, é aquela coisa da veia do professor mesmo, de estar dando treinamento, de estar fazendo processos de desenvolvimento. Então, cada um, né, que trabalha na área de RH vai ter aquelas áreas que você tem aquela afinidade maior, né? A gente tem que confessar isso. E aí é importante a gente poder pensar que área é essa e olhar para essa área como um micro nicho, né? Então a gente pensar no nicho maior, que é o RH, mas se a gente pensar no micro nicho, se você se identifica mais com essa área de seleção, vamos olhar para o mercado como que está essa área de seleção. E aí quando a gente olha para a área de seleção, a gente começa a ver as possibilidades, essa área de recrutamento, e aí a gente vai vendo como esse mercado de recrutadores de profissionais de tecnologia, né, que são os recrutadores da área tech, está aí super em alta no mercado. E aí o que é que a gente faz? Bom, se eu me identifico com isso, será que não vale a pena eu estudar um pouco mais, aprofundar mais meus conhecimentos?
né? Então, e aí com isso eu vou me tornando cada vez mais especializada nesse micro nicho, né? Isso me dá visibilidade, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês devem observar aí ao longo dos profissionais que vocês seguem no LinkedIn, que a maioria, né, dos recrutadores que trabalham nessa área de tecnologia tem colocado lá, né, Tech Recruiter, e isso para quê? Para dar visibilidade, porque nada mais é do que uma palavra-chave, né? E os recrutadores, quando eles fazem as buscas, eles buscam palavras-chave, não só a nível local, mas assim, hoje como a gente quebrou as barreiras, a gente pode estar concorrendo em vagas mundiais, né? Então, por exemplo, já conheci pessoas que colocaram lá no LinkedIn essa palavra-chave e foram encontradas por recrutadores em outros países, receberam convites para trabalhar em outros países sem ter que deixar o seu próprio país, ou seja, trabalhando daqui da sua própria casa. Então, é importante a gente ir identificando essas áreas, porque vai que a gente se identifica mais com uma, a gente pode aprofundar e se tornar realmente um grande expert naquela área, podendo ampliar a nossa contribuição, tá certo? Outra coisa que eu gosto sempre de refletir quando a gente está fazendo esse trabalho de autoconhecimento é qual é o tipo de trabalho que mais te atrai. Você se sente mais atraído por um trabalho mais rotineiro, por um trabalho mais previsível? Ou você é daquelas pessoas que gostam de um trabalho mais dinâmico, né? De preferência, todo dia que você chegar para trabalhar tem uma coisa diferente para você resolver, enfim. Então, se pergunta isso, né? E vai tomando nota disso tudo. Outra coisa é você se perguntar como que você gosta de ajudar pessoas. Então, quando você está ajudando alguém, você está fazendo o quê? Né? Por quê? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente para pensar nisso, quando você vai olhar, tem o seu talento aí por trás. O talento é aquilo que a gente faz com naturalidade e prazer. A gente faz de forma tão natural, é tão prazeroso, e ainda por cima está ajudando outra pessoa. Então, aí, naquele tipo de atividade, tem muito do que você gosta de fazer. Então, capta isso aí no que você faz no seu dia a dia. Gente, tem uma que eu acho assim primordial para você poder fazer o seu planejamento de carreira e crescer na área de RH, mas também em qualquer outra área, tá? Que é a gente poder pensar quais são os nossos valores. O que é inegociável para você? Quais são aqueles valores que você não abre mão? É família? É ter um tempo para você? Enfim, é ter respeito, é ter autonomia para fazer o trabalho. Por quê? Porque quase sempre você tem a oportunidade, antes de você participar até do processo seletivo, de conhecer um pouco mais sobre a empresa que você está se candidatando, né? Ou até mesmo sobre a empresa que você vai fazer algum tipo de trabalho, se você é um consultor assim como eu, tá? E você conhecendo um pouco da história, enfim, trocando alguma ideia com pessoas que já trabalham ou trabalharam nessa empresa, você vai começar a perceber se existe um alinhamento entre os valores pessoais e os valores dessa empresa, tá? Porque quando esses valores casam, né, é o que a gente chama de match, é o fit cultural, né? Quer dizer, se alinhou os seus valores com os valores da empresa. E a tendência é que vocês tenham uma experiência mais interessante, né? Uma experiência mais prazerosa. Então, isso também é muito importante. Essas são perguntas que vão te ajudar a direcionar o teu planejamento, certo? Porque se você tem um perfil para crescer na carreira, se você é mais moderada, se você tende a ser mais cautelosa, talvez você tenha um perfil para crescer na carreira de RH trabalhando dentro de uma empresa, né? Seguindo aqueles passos do plano de cargos e salários, né? Cargos e carreira, enfim, de acordo com como for lá na empresa. Ou também, se você tem de repente um perfil mais dinâmico, mais ousado, gosta de mais, né, de mais movimento, de mais variedade, de um aprendizado mais acelerado, talvez você se identifique mais em trabalhar num ambiente com uma consultoria de RH. E todas essas perguntas que eu acabei de te fazer agora, que eu coloquei você aí para refletir, vão te ajudar a entender que tipo de situação ideal, né, vai ter mais aderência aí com o que você já é, com a pessoa que você é, com os seus valores. Por quê? Porque isso aí, gente, vai ser o que vai realmente fazer com que você se sinta satisfeito, feliz com aquilo que você está fazendo, tá bom? Então, primeiro ponto fundamental é esse, a gente poder olhar aí, né, de forma mais profunda para o nosso autoconhecimento,
para que a gente possa então aí começar o nosso planejamento de carreira, tá? Então, quando eu falo em planejar a carreira, eu tô falando basicamente de eu definir um ponto A e um ponto B, sendo que o ponto A é onde eu estou e o ponto B é onde eu quero chegar. Eu não posso definir o ponto B sem saber onde eu estou aqui, né? Ou até posso, mas assim, vai fazer com que eu tenha mais os pés no chão definindo o meu ponto B, né? Quando eu sei onde eu estou. Então, para você identificar onde é que você está hoje dentro da sua carreira de RH, eu acho muito importante você identificar em relação à sua formação. Se a formação que você tem hoje te ajuda, né? Te deu conhecimento suficiente para você atuar nessa área, para você crescer na área. Ora, se você está atuando, se propondo a trabalhar numa área, você precisa, né, ter o máximo de conhecimento ou buscar o máximo de conhecimentos nessa área. Você pode até vir de qualquer outra área, tá, gente? Inclusive isso tá bem comum na área de RH. Mas é fundamental que você se proponha a aprender aquilo que é importante dentro dessa área. Porque não dá para eu ser um engenheiro, por exemplo, e querer chegar na área de RH fazendo um recrutamento, uma seleção de qualquer jeito, né? Então, é preciso eu entender minimamente dos processos, das técnicas de recrutamento e seleção para que eu possa fazer essa atividade da melhor forma. Então, o primeiro passo é a gente entender a formação que eu tenho pode me ajudar a crescer nessa área de RH ou preciso complementar de algum modo essa formação. Eu tenho investido em cursos, em leituras específicas que vão me ajudar a aprofundar o conhecimento dentro dessa área. Como que está o meu network nessa área, né? A minha rede de relacionamentos. Eu estou conseguindo fazer parte de grupos, eu consigo trocar ideias com outros profissionais de RH. Atualmente, você está fazendo um estágio, você está empregado dentro dessa área de RH. E se você ainda não está, o que você pode fazer para poder valorizar o seu currículo, valorizar o seu LinkedIn e estar aí no radar dos maiores recrutadores do mercado? Então, essas perguntas, elas são importantes para poder situar você dentro da sua área de atuação dentro do RH, tá certo? Definir o ponto A, o meu estado atual, eu vou definir então o ponto B, né? Qual que é o meu estado desejado? Por quê? Porque se você quer chegar nesse ponto B, você precisa fazer, né? Saber exatamente qual é esse ponto B para você poder chegar lá. Então, isso é o básico, né? E aí, tudo isso, gente, que eu quero trazer, né? Esse ponto B, esse sonho, né? Tudo vai vir da sua capacidade de sonhar. E aí, gente, entra um ponto muito importante, né, que eu tenho visto e tenho lamentado muito, que muitas pessoas vão perdendo aos poucos essa capacidade de sonhar, essa capacidade de imaginar. E todo o crescimento, toda a abundância, né, na sua vida, ela vem da sua capacidade de sonhar, de imaginar, de criar o futuro que você quer ter, né? E é muito triste a gente ver isso. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer um trabalho que eu faço de mentoria e tudo, e formar alunos e tudo mais, eu sempre começo até esses trabalhos por um processo de resgate, né? Um resgate dos sonhos, um resgate da coragem, um resgate da força que cada um de nós tem para fazer acontecer os nossos sonhos, né? Infelizmente, algumas pessoas perdem essa capacidade de sonhar, né? E se contentam com aquilo que tem, né? Ficando numa zona de conforto, né? E a zona de conforto não traz aprendizagem, não traz crescimento. É quando a gente sai dessa zona de conforto que a gente tem a possibilidade de entrar numa zona de aprendizagem, numa zona de crescimento. Então, eu quero que você faça um exercício aqui comigo, que é o exercício do imaginar, tá? Igual criança, sabe? Criança, ela tem essa capacidade de imaginar com tanta facilidade, né? E que nós adultos vamos perdendo isso ao longo do tempo. Então, eu vou te propor esse exercício agora. Vou te conduzir num exercício que é o Imagina-se. E vou te dar algumas opções para você imaginar aí. E depois você vai fazer uma continuação desse exercício aí sozinha no seu caderninho, para que você possa ter mais clareza sobre esse teu ponto B, tá bom? Combinado? Então, o exercício é o seguinte: imagina se você tivesse hoje um trabalho que te trouxesse liberdade financeira, que você fosse bem remunerada pelo que você faz,
que você fosse reconhecida pela contribuição que você dá no mundo. Imagina, como que seria a sua vida tendo isso, podendo usufruir isso? Imagina se você tivesse tempo para fazer uma atividade física sem sair correndo para o trabalho ou sem ter que abrir mão, às vezes, de algum tempo que é precioso para você, com a sua família. Imagina se você pudesse almoçar com a sua filha todos os dias depois de pegá-la na escola. Como seria? Então, eu fiz aqui um início do e se. Você vai fazer o e se e vai imaginar. E se acontecesse isso? E se minha vida fosse assim, tá? É a capacidade da gente poder resgatar esse sonhar. Então faz esse resgate do sonhar e vai imaginando como seria o seu estado desejado aí em termos de trabalho, em termos de carreira, dentro dessa área de RH. Isso vai te ajudar muito a dar clareza, tá? E esse se, quando você diz, e se minha vida fosse assim, ela vai automaticamente remeter à questão de algo que não está satisfatório hoje e que estaria satisfatório no e se. E se minha vida fosse assim? É a imaginação. Se fosse assim, né, seria diferente de como está hoje. Então significa que como está hoje pode melhorar, né? Ah, Samara, mas você não está sendo ingrata, a gente não tem que ter gratidão pelo que faz. Tem sim, gente. Não estou dizendo que a gente vai ser ingrato com as nossas condições atuais, né? Mas a gente precisa ter essa capacidade também de melhorar. Porque se a gente ficar acomodado, né, tá errado, alguma coisa tá errado, né? A Bíblia nos fala, né? Jesus fala pra gente o quê? Que a gente tem que ter espírito de ousadia. Então, ousadia não é a gente estar parado esperando. Vai atrás lá nas passagens da Bíblia que as pessoas queriam ficar curadas. Vai olhar se elas ficaram lá sentadas esperando Jesus ir lá e não, elas se movimentaram, elas foram atrás de Jesus. E assim Jesus pôde levar a cura para essas pessoas. E depois que elas foram curadas, elas se colocaram em movimento, elas não ficaram lá paradas esperando o tempo cair, né? Então, olha para a tua vida hoje, não fica com autocomiseração, com autopiedade. Ai, mas minha vida já tá boa, tem tanta gente que tem menos. Tá, mas você só vai conseguir ajudar mais pessoas se você tiver uma vida melhor, né? Então, isso é fato. Então, vamos fugir daqui um pouquinho do mindset, mas pra gente falando um pouco sobre o mindset, mas porque eu acho que é importante também falar isso pra você, sabe? A gente tem que definir esse ponto B, definir os nossos sonhos sem miséria, gente. Porque tem gente que é miserável pra definir os sonhos, né? Então você precisa achar que vai sim conseguir. Tem gente que vai planejar o sonho já achando assim, mas vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, isso é demais pra mim. E aí, gente, é o primeiro passo para você não conseguir, é você pensar que não vai conseguir. E o primeiro passo para você conseguir é você pensar que você vai conseguir, né? Então, é isso que vai dar aquele quentinho no coração. No momento que a gente define os nossos sonhos, as nossas metas, é isso que vai te dar motivação, motivo para ação, né? Vai te fazer sair desse patamar, certo? E agora que você já sabe onde você está, qual é o seu ponto A, qual é o seu ponto B, você ganhou clareza sobre quem você é, sobre os seus valores, sobre o que importa para você, chegou a hora de fato de você planejar, de você pensar quais são as ações que você tem que fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Então, para crescer na área de RH, vai existir várias possibilidades, certo? Possibilidades que podem ser mais conservadoras e possibilidades que vão exigir mais ousadia, né? Arriscar um pouco mais. Então, se por exemplo você coloca um horizonte de tempo curto para alcançar certos sonhos, certas metas, talvez você vai precisar crescer para uma área, né, de RH onde você possa ser mais ousada, né? Como é o caso, por exemplo, da consultoria de RH. Quem vai para a consultoria tem que ter uma boa dose de ousadia, porque tá arriscando ali um pouco mais, né? Aquela coisa do certo, né? Que todo mundo fala. Apesar de que eu combato muito isso, dá para você ter uma previsibilidade, sim, trabalhando com consultoria, né? Mas as pessoas têm muito aquela ilusão da estabilidade, né? E eu sempre digo que a estabilidade não existe,
né? Por quê? Porque você pode muito bem estar na empresa hoje, empregada, tarará, e amanhã você ser demitido, tá? Então, essa estabilidade, ela é muito, sabe, ela é muito frouxa, principalmente nos dias de hoje. E aí, mas tem aqueles que preferem estar numa empresa, carteira assinada, porque atribui que aquilo é ter segurança, tá bom? Então, e vai ter aqueles que vão achar que não, que ter segurança é você poder ganhar mais, poder ter sua reserva, poder conquistar mais, né, coisas na sua vida, enfim. Isso vai muito da mentalidade de cada um, tá certo? Então, se você coloca, por exemplo, um horizonte de tempo curto para alcançar suas metas, vai precisar de mais ousadia. Que competências você vai precisar desenvolver para isso, para atingir isso, né? Que atitude eu posso tomar hoje para alcançar esse ponto e chegar nesse ponto B que eu quero, né? Então, outro ponto assim importante, um caso que eu vejo muito, né? Tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu quero crescer, né, profissionalmente na carreira, mas a empresa que eu tô, para eu crescer na carreira, eu vou ter que morrer de viajar". E aí eu me deparei certa vez com um caso de uma pessoa que eu acompanhei, de uma líder, que ela disse o seguinte: "Samara, eu cresci na carreira, mas só que quando eu cresci na carreira, eu me afastei da minha família. E aí eu não tô feliz com isso". Tá? Então, olha só a importância de você entender os valores. Ela estava ferindo um valor que era importante para ela, que era estar com a família. E para estar com a família, aquele tipo de trabalho estava incongruente com os valores dela, né? E consequentemente, isso em algum momento vai, né, não vai dar bom. E aí que o autoconhecimento é importante, certo? Outro ponto, né, legal para você levar em consideração: se você tem tempo, né, se você, por exemplo, se considera mais insegura, sente que ainda precisa de mais bagagem, mais experiência, talvez você possa se encaixar muito bem trabalhando numa empresa que já tenha, por exemplo, um RH, que você tenha a possibilidade de ter um gestor que te apoie, que te dê segurança, né, para que você possa adquirir mais essa bagagem aí em termos de experiência, certo? Ou também, se você já é aquela pessoa que já se sente segura, que está disposta a ter essa atitude mais ousada, você pode ir para uma empresa que ainda não tem RH, onde você vai implantar tudo do zero, sem tanta supervisão direta. Então veja, tá vendo como o perfil ele influencia muito o tipo de decisão que você vai tomar, né? Se você valoriza, por exemplo, a liberdade de tempo, né, vai ser muito importante você analisar se a empresa que você tem alguma política em relação a um trabalho remoto, né? Se ela não tem, talvez seja o caso de você buscar um crescimento na área, por exemplo, de consultoria, de RH. Então, assim, o fato é que não vai existir uma colheita, né, sem uma boa semeadura. E para você fazer uma boa plantação, né, para você fazer uma boa semeadura, você vai precisar entender do seu perfil, né, e aquilo que você quer para a sua vida, né, para que você possa fazer o melhor planejamento, traçar as melhores ações para você sair desse ponto A e para o ponto B, né? Então, escolher um caminho que seja mais congruente com o seu perfil, com seus valores, né? Com os sonhos que você quer para a sua vida, né? E que você quer plantar. E na hora certa, pode ter certeza que você vai colher os frutos se você agir com essa intencionalidade, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Se você se sentiu motivada a planejar sua carreira no RH, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e quero te convidar também para você me seguir lá no Instagram, @SamaraMilério. Lá a gente vai poder ter um contato mais próximo. Eu vou te mostrar um pouco dos meus bastidores trabalhando com consultoria de RH e te mostro também um pouco das peripécias do Matheus e da Mariana, que são os meus filhos super danadinhos. E, enfim, a gente pode estar mais juntinho lá, tá bom? Se inscreve aqui no canal, dá um like e vai lá no Instagram também, me fala, vim do YouTube, que eu vou, amar saber, tá bom? Beijo pra você, tchau, tchau!